Nós estamos vivendo uma época em que cada vez mais é fundamental que o médico e os pacientes entendam as condições e os fatores de risco para essas doenças, porque muitos dos fatores de risco dependem muito mais da ação das pessoas do que da própria atividade do médico. Então, para ajudar nessa compreensão, hoje nós temos alguns exames novos e que seguem exatamente essa linha, como é o caso do painel genético de resposta à nutrição e exercício. Tem inclusive alguns estudos mostrando que quando o paciente faz esse mapeamento dos genes, que mostram para ele a relação entre alterações genéticas e risco deles terem colesterol alto, obesidade, glicemia elevada, algumas respostas ao exercício que vão poder dar uma orientação mais específica de qual atividade física é melhor para uma ou outra pessoa, o paciente tende a ter um segmento muito melhor do que quando antes essa era uma orientação dada de uma forma muito genérica, né? Então a gente diz que a medicina está caminhando para uma medicina personalizada mesmo, mas hoje a gente sabe que nós somos muito diferentes e que provavelmente as doses de remédio, o tempo de tratamento também vão ter que ser individualizados. Existe um outro exame que tem muita relação com o processo de envelhecimento, que é o exame do telômero, né? Então, o telômero, de uma forma até muito didática, né, explicando, ele é como se fosse uma capinha no final do nosso DNA. Então, todo mundo sabe, né, a importância do DNA nas nossas células para determinar todas as características do ser humano. E esse telômero é uma substância que protege o DNA. Ele protege as extremidades do DNA. E o que foi descoberto é que o tamanho desse telômero está relacionado ao envelhecimento das nossas células. Que o que foi descoberto com esse telômero é que existe a nossa idade cronológica e existe a nossa idade biológica. Então pode ser que algumas pessoas ainda tenham uma idade adulta jovem ou sejam idosos ao redor de 65 anos, mas que a idade celular, a idade biológica seja mais avançada. Em que aspecto? Nesse exame mostraria que o tamanho do telômero é inferior ao que deveria ter com relação a uma média populacional. Então é um outro exame, né, que a medicina está começando agora a trabalhar e a utilizar, e juntando tudo isso, com certeza as pessoas vão poder ter o ideal, que é um envelhecimento saudável, um envelhecimento em que elas possam manter as atividades do dia a dia, manter atividades até de trabalho durante muito mais tempo e serem mais felizes acima de tudo.